Olá pessoal que nos acompanha aqui no canal, saudação reverencial a cada um de vocês. Vamos falar sobre duas palavras hoje que constituem nosso tema, que é a fornicação e adultério. São dois termos bíblicos que nós vamos tratar aqui hoje nos nossos estudos de uma maneira científica. Há uma grande confusão entre os estudiosos e os seguidores cristãos espalhados pelas mais de 60 mil religiões que dizem existirem. Uns acham que adultério e fornicação se constituem na mesma coisa. Outros têm um conceito diferente para a fornicação e outros um conceito diferente para adultério. Então, para tentar desfazer essa confusão, vamos começar pela a sua análise, ou seja, pela análise etimológica dessas duas palavras. Então, o termo fornicação vem do latim, de fornicare, e significa derrame. Então vamos colocar aqui fornicação, do latim, é a mesma coisa que fornicare. Fornicare, e significa derrame. Então, derrame. E adultério, então é um termo que vem também do latim, que significa, vamos colocar aqui adultério, então vem do latim, significa, vem da palavra adulterium, então o significado disto é mistura. Então, uma vez vista a origem dessas palavras e seus significados, vamos definir o que se constitui uma coisa e o que se constitui a outra. Então, a fornicação, levando em consideração a origem e o significado da palavra, a gente pode definir como sendo o ato pelo qual há um derramamento de energia. No caso aqui nós vamos falar da energia seminal. Então, fornicação é o derramamento da energia seminal. E adultério também da mesma forma, pelo significado e origem da palavra, mistura, né? Vamos dizer que há um adultério quando há uma mistura de energias. No caso nosso aqui, quando há uma mistura de energia seminal, energia do sêmen. Então, um casal adultera, né, colocando a diferença entre adultério e fornicação de uma maneira objetiva. Um casal adultera quando ele mistura a sua energia. A gente vai ver o que isso significa. E um casal comete a fornicação quando ele derrama essa energia. A fornicação também pode ser cometida através do ato da masturbação, onde há o derramamento da energia seminal. Então, esta é a grande diferença. Das igrejas, como se entendem comumente os cristãos, eles acham que o casal que está casado legalmente constituído pratica as suas relações como ato natural, relações sexuais, e não cometem adultério e nem fornicação. Isto é devido à confusão pregada para eles na falsificação da doutrina cristã, que foi ao longo dos tempos desvalorizada, então avacalhada, e não há como entender
se não ensinaram para eles, né? Então é o seguinte, um casal que é legal e legitimamente constituído, quando que o casal é legal e legitimamente constituído? Quando ele está de acordo com a lei, com as leis do seu país, legalidade, então é um casal legal e legítimo quando ele está unido, né? Legitimado pela lei que os une, esta lei é a lei do amor. Então, o casal legal legitimamente constituído é um casal casado, né? Na igreja e no civil, no nosso caso aqui, e legítima, casou com amor. Mas também, de acordo com a lei do nosso país, de uns tempos para cá, a união estável, né, passa a ser aceitada, defendida nas legislações, então não viola a lei quem está em união estável. Muito bem. Então esse casal, ele não comete adultério segundo as leis aqui da Terra, mas ele comete adultério ao derramar a sua energia segundo a lei objetiva transcrita no sexto mandamento. O sexto mandamento diz: não fornicai, e outros três vocês vão achar: não adulterai. Então o casal que adultera, ele viola o sexto mandamento. E por falta de sabedoria na interpretação deste sexto mandamento, todos os casais, ainda que legalmente constituídos, cometem adultério nas suas práticas sexuais cotidianas. Como que isto acontece? A origem do termo aqui significa mistura. Como que um casal pode misturar a sua energia e quando que ele pode derramar? Então, retificando aqui, esse casal, ele não comete adultério do ponto de vista legal aqui da Terra, mas comete erro, né? Comete um pecado, né? Ele comete adultério pela fornicação, porque derrama energia. O casal tem orgasmo, né? Que é um gozo natural, de direito do casal, um prazer para a satisfação de um desejo. Então há nesse casal esse derramamento seminal. O solteiro pratica o derrame seminal, né? Então pratica a fornicação, porque não sabendo desta lei, não sabendo dessas técnicas, ele vai pelo normal, comum e corrente, que o prazer maior almejado por todas as pessoas comuns e correntes é chegar ao orgasmo, chegar então à fornicação, é o derrame da sua energia seminal. Então esse solteiro pratica isto, derrama a sua energia seminal, e além disto ele adultera, porque não está casado do ponto de vista legal e legítimo com a pessoa com a qual ele pratica este ato. Muito bem. Então o casal pode cometer a fornicação sem cometer adultério. Quando isso acontece? Quando derrama a sua energia seminal, mas está praticando dentro da casal constituído, da parelha constituída, dentro da lei. Mas esse casal comete a fornicação pelo derramamento seminal. Então esse casal também pode misturar a sua energia quando entra uma terceira pessoa nessa parelha. Então entrando uma terceira pessoa, há uma mistura de energia, uma mistura de energias, porque as energias sexuais, elas têm os seus resíduos que ficam, né, atomicamente pela física quântica, impregnada, né, no organismo das pessoas que estão em conexão sexual,
e vindo uma terceira pessoa, nessa parelha vai haver a mistura então dessa energia. Então aí um adultério misturou as energias. Então, para o casal não cometer adultério, do ponto de vista subjetivo aqui da Terra, ele tem que praticar o seu ato somente entre o casal, não pode haver uma terceira pessoa. E esse casal, então, além de adulterar, ele pode estar adulterando e fornicando ao mesmo tempo, com a pessoa, terceira pessoa ou mais entrando no relacionamento e derramando essa energia. Então, a gente diz cientificamente que na transmutação sexual, que é o sistema que evita esses dois atos, né, que evita tanto a fornicação quanto o adultério, é um sistema que a energia não se perde e ela flui num sentido único, numa direção única. Então a gente diz que isto vai em cadeia. E quando há o adultério, que é a perda de energia, a gente diz que essa energia ela flui em vários sentidos, né, em várias direções, e ela então ela vai em teia, ela se esparrama, né? Se a gente considerar como uma cadeia, fiz a analogia entre uma cadeia e uma teia ecológica, né? Na cadeia o fluxo de energia viaja num só sentido, né? E numa direção, num só sentido, e na teia a energia veicula para vários sentidos, várias direções. Então isso que ocorre, a explicação que se dá, né, para a diferença entre esses dois atos que violam o sexto mandamento. Então o sexto mandamento, ele está lá em Êxodo, e ele disse então, não fornicai e nem adulterai. Quando há fornicação, quando há adultério, quando há masturbação, que é um derrame seminal, então é um atentado contra a castidade. Então o sexto mandamento é uma defesa da castidade. E quando se perde a castidade, a pessoa passa a ser incasta. Então quando que a pessoa é incasta? Quando ela comete adultério e quando ela comete fornicação. Então a incastidade, né, é algo necessário para quem, aliás, a castidade é algo necessário, né, para quem quer se espiritualizar, mas ela não é necessária, é até defendida aí pelas novelas, né, as normas comuns e correntes, até como uma coisa normal. Mas quem quer se espiritualizar tem que tomar conhecimento da realidade entre esses atos e passar a evitar o sexto mandamento. O sexto mandamento é o pecado contra o Espírito Santo. Quem violou o sexto mandamento, peca contra o Espírito Santo. Então, quando nós pecamos contra o Espírito Santo, quando adulteramos e quando fornicamos, e aí tem nas Escrituras, de todos os pecados tu será perdoado, né? Como diz as Escrituras, menos o pecado contra o Espírito Santo. A questão fundamental é que a imensa maioria dos cristãos de todas as ordens místicas religiosas não sabem, né, direito o que é o Espírito Santo. Então, o que seria esse Espírito Santo, né? A gente teria que ter uma atenção muito grande sobre esta palavra, uma reflexão profunda e uma meditação em cima para poder entender. Então vamos lá, a energia seminal que se perde e a pessoa fica incasta é exatamente a energia portadora da vida. Então essa água seminal referida por Jesus a Nicodemos e a mulher lá do poço da Samaritana é a água da vida.
ou seja, a água que dá origem à vida. Então, a água comum é uma substância mineral, H2O, e a água que dá origem à vida é uma substância orgânica. Então, se você pegar a constituição da matéria, você tem átomos, um conjunto de átomos forma uma molécula, e um conjunto de moléculas fica aí numa substância mineral. A água, então, é um conjunto de átomos, né, de moléculas, H2O, então tem dois elementos, e fica aí. Mas esse elemento, juntando a outras coisas, né, vai formar um material orgânico. Então a constituição, o caminho, a trajetória já é uma outra. Então nós vamos ter um conjunto de átomos que vai formar moléculas, né? E um conjunto de moléculas vai formar células. Então, aonde há vida, há células. Então, nas células, além da parte material, tem a parte vital, que é viva. Todo ser vivo tem vida. E essa substância que dá origem à vida é o Espírito Santo, que está na água da vida. Portanto, quem se abastecer desta água da vida, como diz Jesus, no poço para a Samaritana, jamais terá sede. Então aí, quando nós perdemos essa energia que origina a vida, nós estamos pecando contra o Espírito Santo, estamos tornando incasto, estamos descumprindo o sexto mandamento, que é muito grave para um cristão. Então, em várias partes das Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar passagens referindo a isto, né? Mas de uma forma velada, para poder descobrir e saber o que está dizendo na realidade. Seria preciso que a pessoa pudesse fazer uma interpretação semiótica, ou seja, que ela pudesse saber que ali é uma simbologia e que a simbologia tem um símbolo que liga um significado. Não sabendo fazer essa leitura semiótica, a maioria dos cristãos então ficam no seu significante, não sabe chegar ao significado. É o que se chama na prática a interpretação ao pé da letra, ou seja, da letra morta. Então é uma interpretação assim nas linhas, né? Para saber isto, é preciso que o cristão saiba ler nas entrelinhas das Escrituras Sagradas. E esse vídeo tem essa proposta de nos ajudar a descobrir esse caminho. Quem sabe ler nas entrelinhas é aquela pessoa que Jesus Cristo procurava. Entre os muitos chamados, ele ia buscar os poucos escolhidos. E essas pessoas então são aquelas que têm olhos para ver e têm ouvidos para ouvir. Então vão conseguir ouvir essas coisas que estamos falando, vão conseguir ler o texto que descreve isto e vão conseguir interpretar. E se conseguem interpretar, possivelmente vão chegar a praticar. Do contrário, né, continuarão adulterando e fornificando, e isso que nós estamos falando aqui, para essas pessoas, não tem o menor significado. Pelo contrário, até vão rir, chamar a gente de louco, disso, daquilo, de doido, né? Mas cada um dá o que tem, né? O passarinho da beleza do seu canto, né? No beija-flor da beleza do seu voo, e o burro, não podendo dar nada a isso, quando enfesam ele dá coice. Então não devemos preocupar com essas coisas. Então no Levítico, lá nas Escrituras, é o único lugar que você pode conferir tudo isso, porque está de maneira direta, sem precisar de nenhuma interpretação semiótica, de nenhuma hermenêutica. Lá em Levítico, em 15:18, está escrito assim: o homem que tiver um derramamento seminal com uma mulher ficará impuro o dia todo e terá que banhar-se
Banhar-se significa então a água, né? Que purifica de todas as substâncias, fazer uma purificação. Essa água é a água da vida, senão não tem acordo para esta pessoa, fica impura. Aí os cristãos interpretam isto da seguinte maneira: bom, a gente fica impuro um dia, no outro dia já está bom, né? Mas daí no outro dia comete o mesmo ato, fica impuro de novo. Então, dia após dia, e na sucessão dos dias, a pessoa vai ficando impura numa proporção direta da sua frequência sexual. Então, quanto mais sexo a pessoa tem, mais impura ela fica, sem que ela dê a devida importância. Muito bem, então, para terminar, nós vamos dizer que esse sistema que nós queremos é chegar da incastidade. Então, da incastidade, que todos nós praticamente somos, né? Incastidade, chegar à castidade. Então, chegar à castidade. Então, o que significa isso? Para chegar à castidade, partindo da incastidade, é preciso, então, que se pratica o que se chama Maituna, que é o arcano AZF, que é a transmutação das energias sexuais. Quando equilibra, incastidade significa perda de energia, desequilíbrio. Quando que uma pessoa se torna casta? Quando ela equilibrou as suas energias, as energias do seu organismo. Daí ela tem um centro de gravidade permanente, ela cria uma coisa chamada embrião áureo, desperta o seu fogo sagrado e começa as suas iniciações. A partir desse momento, essa pessoa passa do círculo cristão cultural, ao longo de toda a história, para o círculo cristão iniciático. Então, resumindo, finalizando, nós temos a fornicação. Então, fornicação é o orgasmo, né? Dele vem o orgasmo. Isso então é a perda de energia. Perda de energia. Então, perda de energia para a satisfação de um prazer, né? Prazer até momentâneo. Então daí vem o prazer. Mas a pessoa se torna um prazer momentâneo, que ela acha que aquilo é tudo, porque foi acostumada ao longo da vida. Da castidade, né? Então aqui, da castidade, a sexualidade científica, vamos colocar aqui então que é o arcano AZF. Do AZF não há orgasmo, tá? Então, não há orgasmo nessa sexualidade, porém há sexo, tá? Um sexo muito transcendental, por isso é chamado de sexualidade sagrada, né? E desse orgasmo não vem para satisfação do prazer da carne, se chega, então o casal não se chega ao prazer momentâneo, enganoso, se chega ao êxtase, tá? Que é muito mais divinal, tá? Então espero que todos tenham entendido a nossa explicação, se ela não foi muito deficiente, né? E que possam meditar, que possam compreender tudo isso e praticar, que é o nosso objetivo. Nós temos aí na descrição desse vídeo como você chegar até o nosso canal Websal, que é a nossa live, que fica aberta todos os dias, das 21 às 22 horas, com transmissão direta ao vivo, onde há palestras sobre esses ensinamentos. E lá também, na descrição aí do vídeo, você pode achar
esse texto, né, desta conferência e achar também todos os outros textos num livro chamado Assim Falava Jesus Cristo. Muito obrigado a todos por estarem comigo, que é uma alegria para mim, e a paz reverencial fique com Deus.